É isso aí, gente. Muito boa noite. Eu sou Leandro Fernandes. Chegamos nesta segunda-feira da hora com Filosofando. Que dia é hoje, Igorito? Hoje é dia 20. Dia 20. É isso aí. Lembrando que vocês falaram que no dia 20 vocês iam pagar uma pizza. Então, por isso que eu lembrei. Tamo juntão. Ó, o programa hoje tá bombando. Ítalo, Igor, sempre é bom estar com vocês. Eu vi o nosso presidente ali do Projeto Shalom, Davi. A gente sempre conversa. Se Deus quiser, logo, logo ele vai estar aqui batendo um papo novamente com a gente, as mulheres fazendo zumba ali, né, Igor? Fantástico, Projeto Shalom, é isso mesmo. Ó, a gente vai ter um papo muito legal hoje, eu te convido para estar com a gente. A gente recebe um professor de inglês, tá bom? Por que estudar inglês? Eu, por exemplo, que já tenho mais de 50 anos, será que eu vou acreditar nessa ideia que sou muito velho para começar a estudar alguma coisa nova, tal? Nós vamos tentar perguntar para ele hoje, professor, e nós estamos atentos as respostas e orientações, tá bom? Lembrando que toda segunda-feira nós estamos nas instalações do Projeto Shalom. Projeto Shalom que completou 30 anos no último dia 1º de maio. Desde 1994, mudando e transformando vidas. Projeto Shalom, Davi Teixeira, nosso presidente, e toda a equipe que trabalha, inclusive Igor, Ítalo, são trabalhadores do Projeto Shalom, nós super acreditamos. O projeto trabalha com criança, adolescentes e suas famílias. É um trabalho, eu não digo somente fantástico, é um trabalho necessário, é um trabalho fundamental. Nós super acreditamos, tá bom? Já falei demais pro meu tamanho. Que mudança de tempo, né? Nós estamos em Santo André, para você que nos assiste em qualquer lugar do mundo. Ontem estava um tempo bem diferente, né, Igor? Durante o dia, né, Ítalo? E hoje já, por isso que o pessoal fala, né? Muita gente fica doente e tal, por conta dessa mudança. Então a gente recebe ele, nosso professor de inglês, Edivaldo dos Santos. É o Teacher Ed. A gente vai chamar de Ed. Tudo bem, Ed? E aí, cara? Na paz? Tudo ótimo. À vontade, meu irmão. Obrigado por ter vindo no Filosofando. Agradeço a oportunidade. É tão pequenininho. Você é uma pessoa tão interessante. Eu agradeço o Eduardo, tá? Por ter indicado. Valeu, Eduardo. Ed, fica à vontade aí. Cara, bom, me apresentando primeiro aí, então. Edivaldo, ou Teacher Ed, como as pessoas gostam de chamar também faz parte da profissão de uma forma geral. Tenho 45 anos, mas já trabalho com aula de inglês tem um pouco mais de 23 anos já. Metade da sua vida. Metade da minha vida foi com aula de inglês. E quando eu comecei a dar aula, cara, não tinha nem internet por aqui ainda. É uma coisa assim, a primeira vez que eu vi um vídeo legendado era fita VHS ainda. Olha, o pessoal jovenzinho... Não, o pessoal aí só ouviu falar disso, eles nunca colocaram uma fita no videocassete, não. Foi nessa época que eu comecei a dar aula e eu achei fantástico poder ver umas pessoas falando inglês com legenda em inglês, eu achei aquilo formidável. Mas assim, era fita VHS, não tinha recurso, mas foi muito empolgante pra mim, né? Porque quando eu comecei a dar aula, cara, eu não sabia muito inglês, assim. Comparando o que eu sei hoje de inglês com o que eu comecei a dar aula, o meu inglês hoje tá
muito melhor em vários aspectos. Mas durante um bom tempo, eu fui muito ousado mesmo. Eu falei, essa turma aí que eu vou dar aula nesse negócio aí. O Olha aí. pessoal acreditou um pouco na minha ideia, porque eu ia, eu ia de blazer, eu ia de roupa social, o pessoal achou que eu falava bem pra caramba. Eu Enjoado, falei, né? cara, Chique. eu fui na caruda, mas assim, com muita paixão. Sempre tive muita paixão pelo Olha que eu aí. faço. De certa forma foi uma coisa assim muito natural pra mim, a ponto de eu não querer me desvincular do, do, do da aula, de ficar lá com as pessoas, né, ensinando. Então, foi uma coisa que foi crescendo e eu fui curtindo cada vez mais. Teve muitos episódios interessantes, coisas que são bem legais na sala de aula. Eu sinto um pouco de falta disso, porque hoje em dia as aulas são online 100%, né? Não tem mais a turma, tal. A interatividade com as pessoas ao vivo, ela é insubstituível. É muito legal você poder também dar aula para turmas assim, Sim. mas há bastante tempo já, cara. 23 anos aí na pegada e eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que é muito valioso mesmo, porque também eu vejo muito a transformação das pessoas, né? Eu tenho muitos exemplos de alunos que começaram a fazer aula, não sabia falar you, o que significava qualquer palavra em inglês assim. Passado um tempo, a pessoa acreditando que funcionava a coisa, a pessoa depois manda um vídeo falando, ó, tô aqui em tal lugar, tô fazendo tal coisa aqui com inglês, agora já consigo me virar, já consigo me dar um jeito aqui para poder me comunicar com as pessoas. Isso assim, vamos dizer assim, uma compensação sem tamanho. Eu gosto demais disso. Imagino a satisfação disso aí, né? Demais. O Ed, o Eduardo, sobrenome Eduardo, me fugiu. Fábio, perdão, por que que eu tô falando Eduardo, rapaz? Por quê? Acho que eu falei com algum Eduardo. Deve Me ter sido pergunta, outro Eduardo. Fábio, ele dá esse lápis, me perdoe. Fábio, meu parceiro. Fábio, qual o sobrenome mesmo? Dotas, é verdade, você esteve aqui com a gente. Foi o Fábio que indicou o Edivaldo, o Isso Ed. Uma aí. alegria, viu, Fábio? Muito obrigado. E vem mais alguém aí, né? Quer apresentar, Ed? Oi? Você está acompanhado, e tem mais alguém Tô aí. acompanhado. Vai fazer. Ela tá por trás das câmeras, mas É, até aí, vamos chamar ela de Tânia. e a Um nome Tânia. Seja fictício. bem-vindo, Tânia. Valeu, ela e o Fábio aí nos bastidores, estamos juntão. O Ed, é o seguinte, elenca aí alguns motivos, ou o principal motivo, fica à vontade. Por que estudar inglês atualmente? O que você diria para Vamos lá, quem cara. nos ouve e nos vê? O estudar inglês, hoje em dia, ele se torna uma coisa obrigatória. Por quê? Porque a gente fala com pessoas de outros países a qualquer momento do dia. Se você agora quiser baixar um aplicativo no seu celular para começar a conversar com um americano, você faz isso em 3 minutos, talvez, você já está conversando com alguém de fora. E isso vai te abrir muitas portas. Você falar inglês não é apenas uma questão intelectual de articulação mental, onde você vai pensar diferente para se comunicar. Tem também uma questão de transformação na sua vida. Por exemplo, um aluno meu que eu dou aula para ele já tem 1 ano e meio, ele começou comigo, acho que foi no começo do ano passado, tem um pouco mais de 1 ano, não chega a ser 1 ano e meio não. Ele começou fazer inglês e no meio do ano passado ele foi para os Estados Unidos. E ele voltou e falou, cara, eu consigo falar um pouco já com você, mas lá não deu ainda, tal. E eu falei, cara, continua, a gente estudou pouco tempo aqui, continua que vai rolar. Aí ele foi de novo agora, acho que tem 1 mês, não, tem um pouco menos de 1 mês, tem umas 2 semanas aí. Ele voltou, assim, pulando de alegria. Olha aí, Porque quanto tempo já estuda com você? 1 ano e 3 meses, mas alguma coisa assim. E ele voltou pulando de alegria porque ele conseguiu. Eu nunca vi uma pessoa ficar feliz com isso, mas ele ficou feliz porque do aeroporto para casa que ele ia, ele foi dirigindo. E o policial parou ele para dar uma multa, porque ele acelerou mais do que devia. E ele entendeu o policial, e ele tava levando multa contente, assim. Feliz. Tô entendendo. E ele tava entendendo o processo, e ele tava entendendo que ele tomou a multa, porque da multa, ele explicou a situação dele, que não tinha documentação, tá e tal. E ele vai ter que responder um processo lá, vai ter que pagar $1.000 por causa disso. Aí, mas feliz. Mas ele ficou feliz porque ele tava muito animado por tá vendo o negócio funcionar. Porque para tomar multa aqui no Brasil, tem cara que não entende nem o português. Nem português. Para tomar multa, o cara tem inglês. Tomar multa em inglês e pagar em dólar era um sonho dele, eu não sabia. Meu Deus, olha que maravilha.
Meus amigos, É por aí. eu vou morrer e não vou ver tudo. Pois é, cara. Mas Então, isso e, eu e, e aí, imagino. e, aí, e aí, assim, ele voltou, ele ficou muito feliz porque as pessoas que tinham visto ele da outra vez que ele foi, É, falou que ficou muito contente por ver que agora ele tá articulando inglês, já consegue conversar, dar opinião e participar de tudo ali. Ele ia sozinho nos lugares, não precisava alguém acompanhar ele para falar inglês por ele. Então ele ia sozinho nos lugares e tudo mais. E aí a gente tava conversando, cara, o quanto que isso abre possibilidades para ele. A filha dele mora lá. Então agora, se ele quiser, morar nos Estados Unidos é uma alternativa totalmente plausível. então vamos lá. Uma pergunta em cima disso. A Claro. filha dele mora nos Estados Já Unidos. mora lá. Então Isso. ele não é um menininho, então, de Não, 25 não, anos. não. No caso, ele tem 42. Olha, isso é Ele, legal. ele começou incentivo, ano né? passado, começou com 41. Então, 41 assim, cara, as idades, elas têm o seu valor para você poder aprender de um jeito ou de outro jeito. O que acontece você tem que saber e respeitar como você está aprendendo hoje. Então, o que acontece? Você falou que tem quantos anos? Esqueci? Vou fazer 51. Vai fazer se 50. tudo der 51? certo. É. De acordo com os planos, Eu vou planejar vai ser tem 51. um Ó, projeto para ele. você tem 51 anos. Vamos colocar 51 anos. Hoje você aprende também, não do mesmo jeito que você aprendia 30 anos atrás. Se o professor de qualquer coisa que você for aprender souber entender como que você funciona agora, isso pode ser uma ferramenta muito importante para você aprender inglês. Então, assim, Ou não seja, só, respeitar o momento que eu vivo. exatamente. Qual que é a sua natureza? Quais são as suas inclinações? O que você gosta de fazer? Do que você gosta de falar a respeito? Qual que é a tua história? E eu vou puxar isso de você para você falar sobre essas coisas da sua vivência. Eu não consigo fazer isso, não conseguia fazer isso numa sala de aula com todo mundo individualmente. Mas nas aulas particulares isso se torna bem mais natural. Agora, uma outra coisa também interessante nesse sentido, quando você entende que tem gente que vai rápido e você dá a velocidade que a pessoa consegue, a pessoa também flui muito fácil. Se a pessoa precisa de um pouco mais de tempo, e a gente faz isso com um pouco mais de tempo, a pessoa também engaja bem, porque ela começa a curtir o processo, e não apenas o resultado. Ela também gosta de estar aprendendo, e não apenas focando no eu tenho que fazer logo, porque isso às vezes traz até uma trava. Então, Ansiedade. ansiedade. É muito comum isso acontecer, porque o mercado pressiona demais. O que acontece, Leandro? As pessoas, elas não são avisadas que elas vão precisar de inglês. A necessidade de aprender inglês chega sem que você seja avisado anteriormente. Então, assim, um dia o chefe chega assim para você e fala, olha, o dono da empresa fala, olha, Leandro, você tá aí já há bastante tempo, o nosso diretor vai sair semana que vem e você fala inglês, né? Sim, Você chega você e não joga tem, a bomba. não tem um tempo para você. Não é assim, ó, daqui a 6 meses o cara vai sair, aí você já começa a estudar agora, tá? Porque daqui a 6 meses dá tempo. Não. É tipo, o pessoal já pergunta se você está pronto. Eles não querem saber se você vai se dedicar para preparar. Então, quanto antes você antecipa isso, mais bem preparado para aproveitar as oportunidades você vai estar. Essa é das partes principais que eu acho que é importante para poder aprender inglês. Você se preparar, seja lá para o que for. Agora, mas eu não trabalho numa empresa assim, eu não vou precisar disso agora. Nos planos agora sim, mas cara, como as coisas se dão hoje em dia, você não sabe quais oportunidades você vai ter daqui a 2 anos, 3 anos. Por exemplo, com o advento da pandemia, Uhum. dizem alguns especialistas aí em tecnologia que nós aceleramos o processo, que era para a gente viver daqui a Demais. alguns anos, na pandemia, essa questão de Demais. podcast, de live, da gente Sim. comprar as coisas pela internet Sim. muito mais. Então eu penso que tudo pode mudar, né, Ed? Tudo pode ser acelerado a qualquer Eu momento, né, dou, cara? eu dou aula para muita gente que mora nos Estados Unidos. Brasileiros que moram lá, porque Olha aí, tava até falando aqui pro rapaz que Ítalo tava aqui, o e Ítalo. o Igor tá aqui. O Ítalo falou assim, que ele conhece gente que foi para lá e aprendeu lá. Isso é real, isso acontece muito. Porém, a condição de você aprender não é estar lá. É fazer uma imersão. Você pode fazer aqui ou você pode fazer lá. Se você se você usa o inglês como uma coisa diária, como todo dia você A imersão compra que você coisa, fala é isso mesmo, entrar cara, viver você aquilo. vai viver em inglês. Passa seu dia consumindo inglês, com livro, com tudo que é coisa. Você vai conseguir fazer bastante coisa que vai te levar à fluência. Agora, se você pega, por exemplo, e fala assim, não, eu vou fazer 2 aulas por semana e você vê inglês 2 vezes por semana, você não vai conseguir aprender tão bem. Você tem que realmente ir para dentro. Então, assim,
A imersão, estando aqui no Brasil, estando lá fora, ela vai te dar o resultado que você quer. Agora, as aulas vão te ajudar, mas vai te ajudar assim, ó, vem mais para cá, vem mais para lá. O professor ele vai fazendo esse balizamento com o aluno, ó, mais isso, menos aquilo, vai com mais intensidade aqui não precisa prestar tanta atenção, que não é tão importante essa parte, por aí vai. Nos momentos que o aluno vai desenvolvendo. Essa é a tarefa do professor, esse facilitador do conteúdo. Agora, não há uma necessidade de você vincular uma viagem, um horário fora para você poder aprender. Eu já dou aula há tanto tempo, e já conheci muitas pessoas que dão aula também, como eu, no nosso caso, não fiz curso de inglês, eu aprendi inglês em casa, numa época sem internet, só com os livros mesmo, é livro de dicionário, cara. Livro de dicionário, se vira. Livro físico mesmo. Isso, livro físico, como os maias faziam, né? Uma coisa bem, bem antiga, assim, que se diz hoje em dia como as pessoas faziam. Mas a questão eu dei um jeito. Eu adorava estudar, cara. Era muito legal eu pegar 15 palavras num dia. Essa palavra. Eu andava com o dicionário no bolso, porque de repente eu pensava uma palavra e eu queria saber o que era na hora. Porque quando a gente, desculpa te cortar, quando a gente aprende algo que nos dá prazer, por exemplo, eu gosto, né, de estudar, tal, de ler, tem alguns temas principais, né, na minha cabeça e tal, que me perseguem, eu também os persigo, né? Sim. E quando eu percebo que eu estou lendo um livro, por exemplo, Ed, ou vendo um vídeo, alguma coisa assim, eu percebo, Igor, que eu estou aprendendo. É como se eu tivesse, acho que, num estádio lotado jogando bola. Assim, às vezes dá uma emoção, né? Quando a gente aprende, né, Fábio? Né? Algo que a gente gosta, né? Eu tenho uma aluna. Emocionante, né? Eu tenho uma aluna que ela tá fazendo aula comigo, acho que agora é o 3º mês dela. A gente tá começando a falar inglês. E ela tá ficando muito animada porque a conversa no começo das aulas era impossível. Ela não conseguia, a pronúncia era muito rústica, era bem difícil, mas agora ela está conseguindo fazer perguntas, respondendo coisas simples, perguntas simples. É o início, mas assim, é muito visível já a evolução dela. Do jeito dela, no ritmo dela, as coisas já estão acontecendo. E aprender, ele tem essa coisa. Aprender não é uma coisa que você... Aprendi. Aprender é um tratamento, cara. É uma plantinha nascendo. De um dia para outro você não vê diferença, mas está crescendo. Você vai colocando ali os nutrientes, vai regando, vai fazendo as coisas necessárias, a coisa vai crescendo. Só que você... essa ideia de tem gente que fala, eu estudo e não aprendo nada. Não, alguma coisinha fica, né? Isso, o que acontece? Alguma coisa você aprende. Tudo que você faz, você vai aprender alguma coisa. O que acontece? Aprender é reter informação com a prática. Se você só reter informação, você apenas conhece o assunto. Para você saber do assunto, você tem que praticar. A prática te leva à habilidade. Mesmo que você entenda todo o verbo to be, se você nunca conversou do verbo to be, você vai entender bem de verbo to be numa prova, responder, mas você não vai conseguir falar com o verbo. Prática que te leva à habilidade. Sem a habilidade, você não é um falante. Porque o inglês tem uma parte da conversa, que é a parte talvez das mais importantes, por assim dizer, porque tem pessoas aí que ainda tem algumas teorias controversas aí, mas entendendo que a conversa seria a parte mais importante, mais relevante do idioma, que é o que as pessoas querem mais fazer. Você quer ser autônomo quando você sai do Brasil e você conversar com as pessoas. Quando isso acontece, o senso de conquista é gigantesco, cara. Você fala, nossa, tô aqui, fiz, deu certo. Esse aluno que eu falei para você no começo, ele é bem... ele começou assim, bem... sem conseguir conversar. Agora ele já conseguiu essas conquistas aí. E quando o aluno faz isso, para mim é uma conquista do mesmo tamanho. Na hora. Eu fico muito contente. Maravilha, parabéns, Ed, pelo trabalho. E eu penso, Ed, que é importante... Tem a questão da promoção, né? O cara pode ter uma promoção, se tiver um curso de inglês no seu trabalho. Ele pode conseguir uma vaga de emprego, né? Tem vaga de emprego que exige o inglês, né? Mas eu penso que, além disso, né, dessa área profissional, que é tão importante, a vida profissional, mas a gente vive num mundo tão globalizado, né, meu? Demais. Então, a gente se depara com o inglês toda hora. Eu vou falar o meu uso de inglês fora das aulas. Eu gosto muito de fotografia. Olha que legal.
Os cursos que eu já vi no Brasil de fotografia, hoje em dia eu não estou mais tão atualizado porque já faz tempo que eu estudei fotografia, mas eu gosto muito ainda. Os cursos que tem no Brasil, que são cursos bons, são cursos legais, mas, cara, você pega um curso internacional, um curso, nossa, é um profissionalismo, uma explicação, umas coisas assim fabulosas, é outro nível. Tudo em inglês, sem legenda. E recentemente, o ano passado, eu terminei meu curso de gastronomia, me formei. Os vídeos mais interessantes que tá no YouTube estão sem legenda, estão em inglês. Então, assim, você abre muitas portas até pros seus hobbies mesmo. Eu não tenho a intenção de ser um cozinheiro ou de ser um fotógrafo profissional. Mas se eu quiser agora pensar em fazer botânica, tenho certeza já que inglês vai me ajudar. Entendeu? Naquilo para onde eu direcionar, Ferramenta. é uma ferramenta muito articulada. Porque vamos pensar um chefe de cozinha alemão. Ele faz o livro dele em alemão. O primeiro idioma que alguém vai traduzir vai ser para o inglês, cara. Não tem por que alguém vai traduzir de alemão para japonês primeiro. Não vai ser tão globalizado. O pessoal vai primeiro traduzir para inglês e aí depois vai ser as versões de outros idiomas. Mas inglês é o primeiro idioma que qualquer edição de livro aí vai sair uma tradução a mais, com certeza. Eu fiz alguns cursos, Ed, na área de teologia, filosofia também. E, inclusive, um dos cursos que eu fiz na área de teologia. Na verdade, eu conheci minha esposa, Simone, um beijão. Beijão no coração da Simone, ela tá de parabéns pelo marido que ela tem, né? Qualquer um tem um marido. Sempre falo isso pra ela. Sempre falo isso pra ela, ela não gosta muito, eu não sei porquê, mas. Sei, né? Simone, minha princesa, e nós estudamos teologia juntos e tal. E um dos cursos que fizemos juntos é curso de hebraico. Hebraico bíblico. E também o grego bíblico, né? Então tem gente que fala, se você for para lá, para Israel ou para Grécia, você vai falar, não, eu penso que eu não vou conseguir conversar. Uma palavra ou outra eu vou reconhecer. Isso. Mas eu estudei, né, as línguas da Bíblia, né, para a gente tentar entender um pouquinho melhor a teologia. E eu lembro que o professor Luciano Benigno, um beijo no coração, nunca mais vi, na época não tínhamos WhatsApp, nada, não sei por onde ele anda. Ele era professor de português e inglês também, hebraico, grego, e ele falava algo que eu não pratiquei, preciso até praticar. Ele falava, nenhum dia sem nenhuma linha. Ou seja, a gente praticar e todo dia, pelo menos um pouquinho, né? Ele falou, vocês vão tirar de letra, né? Então, treinar um pouquinho, né? Você falou da imersão. O aprendizado é uma construção. O aprendizado não é uma coisa automática, não é mecânica. Não adianta você falar assim pra mim, Ed, vamos começar a fazer aula, fazer 2 vezes por semana com você. Se você estudar inglês comigo só 2 vezes por semana, você vai ter uma boa noção de muita coisa. Não quer dizer que você vai estar falando inglês depois. Por quê? Porque você precisa fazer o estudo entre as aulas. É fundamental, os professores não gostam de falar isso porque eles querem que o aluno praticamente dependa deles para poder aprender, mas não é assim que funciona. Se você não faz a sua parte entre as aulas, na aula a coisa fica vaga. Na aula a coisa você esquece. Se você aprende, hoje é segunda-feira, se você vai ver inglês de novo, só segunda-feira que vem, teve uma semana para ir esquecendo das coisas. Mas se você vê hoje, escreve amanhã, só isso. Não precisa fazer muita coisa. 10 minutos, 15 minutos por dia já vai reforçar muito conteúdo da sua cabeça. A memória ela funciona por reativação. Conforme você vai reativando aquilo que precisa, vai ficando cada vez mais perto da sua parte consciente, você vai puxando informação muito mais rápido. Agora, se você fala assim, não, eu vi um conteúdo, mas tem um mês que eu não vejo esse conteúdo, então é difícil você lembrar. Porque quantas coisas acontecem, se for uma aula por semana, quantas coisas acontecem entre uma aula e outra, né? Exatamente. Vai tirando a nossa atenção, né? Eu acho que tudo é prática. Uma criança, quando começa a falar, né? Criança nascida no Brasil, a gente vai ensinar a nossa língua, a criança fala tudo rápido, né? Totalmente errado. Então, isso é uma coisa interessante porque, por exemplo, olha só, muita gente entende que o inglês avançado é onde se tem a fluência. A fluência não tem a ver com o nível de inglês. É diferente isso. Você pode pensar da seguinte forma. Se você tem uma pessoa... Vamos pegar uma pessoa... fazer aqui uma coisa, um estereótipo, mas uma pessoa do interior, rústica, só ali na fazenda, que nunca estudou. Essa pessoa não sabe escrever nada, é analfabeto, mas essa pessoa é fluente em português. Então não é o nível de português que faz a pessoa ser fluente ou não, é o nível de inglês que faz a pessoa ser fluente ou não. A pessoa é fluente pela prática do idioma. Então uma criança também, ela começa a fluir o idioma ali com uns 2 anos, 3 anos, já está falando algumas coisinhas, já está conversando, já está sabendo negociar algumas coisas com a mãe, com a família, e ela não tem nenhuma base gramatical. Mas a gramática faz parte do idioma, a gramática é o idioma.
Por meio da gramática, a gente consegue aprender sem gramática quando você não tem nenhuma estrutura na sua cabeça. Quando você já tem certas lógicas, a gramática é a via mais, vamos dizer assim, mais que facilita você entender o idioma como ele se apresenta, porque você vê escrito as palavras invertidas, né? Porque em inglês tem muito disso, muita gente fica confuso, mas ajuda você ver as palavras na ordem que elas se apresentam em inglês, de uma forma que aquilo, em algum momento, você começa a se acostumar e virar um padrão novo na sua memória. É assim que tem que acontecer. Mas, cara, em grande parte, a resistência das pessoas, ela vai muito nessa parte de falar em inglês. Por quê? Falar em inglês é onde as pessoas sempre dizem que trava. Eu vou deixar aqui uma reflexão para as pessoas. Quando é que você não fala alguma coisa? Porque sua tensão, quando aumenta, você fica em silêncio. Você, com a sua princesa, disse, em algum momento talvez ela te deu alguma bronca que você tinha uma boa resposta uns 2 dias depois. Mas na hora você ficou assim... Me ensina alguma resposta em inglês aí, que é pra eu arrebentar, né? Arrebentar a boca do balão. Né? Alguma coisa assim, mas o que acontece? Quando a pessoa não está preparada, que ela precisa começar a falar inglês meio que sem aviso, a emoção sobe. Aí aquilo que ela sabe também não sai. Então a pessoa trava a fala em alguma emoção alta. Se a emoção ganha uma intensidade maior do que o comum, é normal a pessoa não falar nem português, quanto mais inglês que ela sabe poucas palavras. E outra coisa que atrapalha também as pessoas a aprender um pouco é aquela coisa de a pessoa quer falar só se for no mesmo jeito que ela fala em português. Não é assim que funciona. Você tem que começar o inglês falando mais ou menos assim, água, por favor. Não pode falar, eu estou com um pouco de sede, eu gostaria que você me desse um pouco de água. Isso não vai sair em inglês no começo. Para você chegar nesse nível, há vários passos que tem que acontecer. Então tem estruturas que elas são muito espontâneas em português, mas em inglês ainda não teve vocabulário estudado, nem aquela construção. Aquela estrutura não tá trabalhada ainda. Então, no começo, fala sem gramática, fala de um jeito que a comunicação acontece. É isso que tem que acontecer. Não precisa falar certinho. Mesmo porque, por exemplo, vamos supor, você recebe aqui um americano que fala pouco português. Você vai dar um jeito de se comunicar com ele, vai tentar falar com gesto, vai tentar falar mostrando imagem, vai tentar jogar alguma tradução aqui, uma tradução ali. Você vai tentar fazer a conversa fluir. É isso que você vai tentar fazer provavelmente, e provavelmente isso que vai acontecer se você tiver que falar com o americano e ele perceber que você não sabe muito inglês. Ele vai tentar se comunicar com você também. Então, geralmente, as pessoas têm muito medo de serem ridicularizadas por causa do erro, né? Sim. E se eu errar em inglês? Não é se vai errar, você vai errar. Medo da exposição. Você vai errar porque você está aprendendo. O erro não é para ser um problema, o erro é para ser uma observação. Você evidencia onde você tem que trabalhar mais. Acabou. É só isso. Assim como alguém de fora vem pra cá e tenta falar o português com a gente acha engraçado. Os americanos não chegam aqui e falam, eu amar vocês. Não dá, que bonitinho. Mas por que você chega lá e você quer falar perfeito? Não tem esse negócio de tentar falar perfeito. Fala da melhor forma que você puder e vai melhorando isso. Tem uma hora que você vai falar, bom, aqui já tá legal, tô onde eu quero, mas antes de chegar nesse momento tem muito trabalho para ser feito. Então até lá, começa a falar, car, sei lá, fala coisas rústicas mesmo, mas começa a comunicação mesmo sendo o meio inicial. Essas coisas são muito importantes, mas o pessoal fica com muito medo de falar porque é um trauma de escola que existe, que as pessoas pensam que se ela falar errado, todo mundo vai dar risada. Muito bem, não acontece isso. Da hora, Ed, a gente aprendendo aqui com o Teacher Ed, que é professor de inglês, show de bola. A gente falava de idade, né, Igor? Tô com mais de 50 aí, mas o Ed tá me incentivando aí. Nunca é tarde para aprender, né? Claro que não. A vida tá aí, tem muitas possibilidades. Ô, Igor, tem vídeo aí do Bruno Daniel ontem, Igor? Tem aí? Tá na idade, mas tá voando? Tá voando, será, Igor? Não, tá velhinho. Tem alguma coisa aí, Igor? Eu não sei do que se trata, não. O que significa isso aí, Igor? Quando foi isso aí? Eu quero saber, não. Como diz um amigo meu, eu não se lembro, não. Eu falei pra minha esposa que eu ia pra igreja, Igor. Filmar isso aí no Bruno, Igor. O pessoal... Eu falei, amor, vou orar, meu amor. Pelo mundo que tá em dificuldade. A audiência tá grande lá atrás, ó. É. O que você tava fazendo aí, velho? É porque o Alvinegro perdeu, né? O Tito Guaraciaba, o grande Alvinegro aí da torcida, o grande Guaraciaba também. E a torcida começou a pedir pra eu entrar. E foi mesmo?
Pedi pra eu entrar, E é. esse daqui? Aí o Guaraciaba também me queria. Aí eu joguei meio tempo pra cada um, Igor. Entendi. Ah, e o pico, não. Pra ficar justo, Mas né? e a velocidade? E a velocidade? A passada do jogador. Ó. Não, mas e aqui é o Maurício, ó. O Maurício que já veio aqui, Maurício. E a imprensa tudo voltada pra mim, ó, tirando foto. É, ó. A imprensa tudo em cima de mim, ó. Eu nunca vi isso, o jogador entrar e a torcida não aguentar e invadir pra beijar, pra abraçar, ó. Nem eu, quando... Ficou sabendo agora no vídeo. Foi também. Isso foi o seguinte, Ed, Fábio, Tânia, Igor. Foi uma grande final que teve de um campeonato que nós chamamos de especial aqui em Santo André. É o principal campeonato de futebol amador. No entanto, tem ex-atletas profissionais que jogam. Por exemplo, o Pará, eu fiz até uma entrevista com ele de entrevista. Bati um papo com ele de 30 segundos, ele respondeu uma pergunta, a gente vai soltar no Jogada de Fé quinta-feira. O Pará jogou no Santos, o Pará jogou no Flamengo, o Pará jogou no Grêmio. Sim. Então, esses caras também vêm fazer parte desses eventos. E uma coisa interessante que várias pessoas falaram lá, e é fato, esse estádio é municipal, é da cidade. A gente fala que é do Esporte Clube Santo André, que é um time profissional da cidade, né? Uhum. E, Igor, esse público que nós tínhamos lá ontem, eu não sei qual foi a última vez que o Esporte Clube Santo André levou. É possível que tenha levado no ano passado, quando o São Paulo veio jogar aqui, Palmeiras veio jogar aqui, aí leva 10 mil, 12 mil, é o que cabe. Agora, o Santo André jogando com um time de menor expressão, não leva o público que o amador leva. Assim, quase lotado o estádio, ou seja, para lotar um estádio desse tem que ter um pouquinho mais de 10 mil pessoas. E tinha muita gente. Então é um evento maravilhoso, né? O prefeito, vereadores, todo mundo aí. Aí por isso que eu tô até um pouco rouco. Aí a emoção toma conta, né? A gente tá lá tirando foto e Sim. filmando. E o interessante é que a gente vai passando, por exemplo, o Guaraciaba fez um gol, corria ali para tirar foto lá. O Alvinegro fez gol, corria aqui. O Alvinegro fez primeiro. Eu estava torcendo por Santo André, na verdade. Né? Eu fiz aquele vídeo lá aquecendo na frente da torcida do Alvinegro, os caras, vamos pegar você brincando. Fez um gol lá do outro lado, eu tenho que ir lá, porque é o respeito pelos amigos. Claro. E o interessante é que eu vim aqui, a galera, Leandro, nós vamos Jogada de Fé, Guaraciaba é campeão. Aí eu vou lá no outro lado, Leandro, é o seguinte, você não joga nada, então isso é mal barato, mexe com a gente. Aí eu me empolguei, solta mais uma vez, eu falei, eu vou jogar mesmo. Só que quando eu pisei, dá pra soltar de novo, Igor? Bonezinho pra trás, eu falei, aí a imprensa toda, pode ver que tá todo mundo voltado pra mim, ó, todo mundo virou pra mim, ó, pra tirar foto do monte. Quando eu pisei, o juiz acabou o jogo. Esse foi medo do juiz, né? O pessoal tem medo do Começou a invadir, né, Ed? Pois é, vai que. Como é que fala aí, Ed? O jogador que na gíria da bola é monstro. Aham. Jogador monstro e jogador caro em inglês. Fala pra nós. Jogador caro é expensive player. Expensive play? Expensive. Pensei que era dispensive. Ó, vamos Aqui, Vamos lá. Expensive. Expensive. Isso. Player. Player. Pessoal, silêncio aqui, eu já tô querendo. Player. Então, ó, agora vamos aumentar a palavra. Expensive Expensive soccer player. soccer player. Isso. A gente vai alongando as frases. É assim que vai com. Jogador caro. É o expensive player. Expensive player, maravilha. Jogador caro. Aí, ó, expensive player running in the field. E monstro? Como é que fala monstro? em inglês? Monster. Monster. Já precisa turista no Monster. Todo mundo vai fazer curso yes. Escrever menininho de vovó em inglês nas suas costas aí. Fábio tá aí. Gente, vocês são maravilhosos. Tô gostando. Tá gostando, Ed, do bate-papo? Opa, legal pra caramba. O pontapé inicial do Guaraciaba, onde você está dando pontapé inicial no inglês hoje. No inglês hoje, Aí, ó. Incentivando. A minha esposa Simone, né? Como é que fala princesa em inglês? Princess. Princess. A minha princesa estava assim firme na internet, né, estudando. Minha princesa aí falando filho. Agora eu chegar em casa hoje, eu não tenho filho, acho que para semana que vem eu vou providenciar um filho. Isso. Simone em inglês. Isso. Já nasci treinando nosso filho. Já nasce o baby. A minha esposa, fizemos curso juntos de teologia e tal. Eu sou daquele aluno que eu não tenho costume de ficar anotando. Minha esposa era de cabeça baixa anotando tudo, estudando em casa. E ela estava firme no inglês em casa, estudando e tal. Questões de saúde até da minha sogra e tal, tadinha, ela teve que algumas coisinhas estão ali paradas, mas vou até incentivar também para que Isso, bacana, para bacana. você nos ajudar aí. Opa, Ed, quero mandar um abraço pro Matheus Amorim Pereira, esse menino é fantástico, filho do meu grande irmão João Paulo, da Ariane, irmão da Sara. Obrigado, Matheus.
Ele está sempre aqui. É um jovem, Ah, sim, um sim. adolescente jovem. Ele fala que o Filosofando é top. Obrigado, Matheus. O Fábio de Jesus, olha o Fábio aí. Pessoas que são forçadas a aprender pelos pais. A aula flui da mesma forma? Vai responder daqui a pouquinho. Que pergunta legal. O método é adaptado para qualquer idade? Fábio também. E a Tânia, quanto tempo é necessário para se tornar fluente? O Igor, Ed, você recomenda aprender inglês aqui no Brasil e depois ir para fora tiver a oportunidade? E o Fábio ainda, até onde o aluno caminha com você, professor? Quando ele se sentir seguro e tal. Então são várias questões. Vamos lá, nessa do Igor aqui, a gente vai Vamos lá. pegando um gancho. Aprender inglês no Brasil e depois ir para fora, se tiver a Boa. oportunidade. É uma boa. Por quê? Porque Opa! Opa. Porque aqui você vai ver as pessoas ensaiando situações. Lá as situações são reais. Então você vai sair para tomar um café em inglês. Você vai no trânsito em inglês. Você vai tomar uma multa de $1.000 em inglês. Meu Deus, que alegria. Você vai fazer, você vai fazer as coisas em inglês na vida real, não é um ensaio. Então, na aula, a gente brinca ali na piscina. Você sai do país, é mar aberto, cara. Aí você vai ter que usar tudo que você conhece 100% do seu tempo. Então, isso é um treino muito intensivo. E vai te ajudar bastante. É muito bom. É muito bom. A oportunidade de sair do Brasil para você falar inglês com nativos é algo fantástico. Então, tem que ser aproveitado mesmo. Aí eu já emendo numa do Fábio aqui também. Até onde o aluno caminha com você, professor? Quando ele se sentir seguro, acho que tudo isso faz parte. Sim, né? faz parte, é claro. O aluno ele começa, claro, né, de uma forma muito rústica, ele começa de um jeito que não precisa saber nada de inglês para iniciar. A gente vai no ritmo dele ou dentro da urgência dele. Tem gente que precisa aprender porque vai ter uma entrevista de inglês em 2 meses. Então a gente tem que correr com algumas coisas. 2 meses já dá para fazer um trabalho legal, mas tem que ser intensivo. Vamos entender que o aluno começou durante um tempo, geralmente as pessoas vão ganhando mais confiança quando se tornam mais fluentes e começam a falar, não, acho que agora eu consigo ir. Quanto tempo para se tornar fluente? Aí já emendo da Tânia. Já emenda ali. Olha, vamos colocar aqui num cenário ideal, porque o que acontece? Cada pessoa tem um tempo diferente, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Tem gente que vai aprender, vai poder se considerar fluente em alguma coisa perto de um ano e meio, né? Algumas pessoas vão precisar de 2 anos, 3 anos, vai depender de como que as coisas rolam. Mas falando de uma perspectiva muito comum, uma pessoa que estuda regularmente, uma pessoa que faz as coisas no padrão correto, a questão de um ano e meio, a pessoa já consegue se virar bem para poder conversar em inglês. Isso tem acontecido bastante com os meus alunos. E a pessoa fluente é aquela que... Dois pontos. Flui o idioma. Não é nível. Entende. Se eu falo assim, por exemplo, hello man, how are you? E você fala, I'm fine, você já está fluindo. Entendeu o que eu falei e você já está respondendo. Já está fluindo. Se você fala só good, também já está fluindo. Você não tem que responder com níveis de gramática superiores ou alguma coisa assim. Não precisa falar, oh yeah man, I've been doing some things really interesting in my life. Não precisa dessas coisas. Uma frase. Não precisa ser uma frase bem elaborada, com estruturas. Não. Sotaque escocês ou sotaque britânico, assim, para poder impressionar. Não precisa disso. Você precisa fluir. A mensagem chega e você responde ela coerentemente. Isso é fluir, ser fluente em inglês. Maravilha. As pessoas que são forçadas a aprender pelos pais, por exemplo, de qualquer outra pessoa, a aula flui da mesma forma? E outra pergunta do Fábio, o método é adaptado para qualquer idade? Tá. Vamos lá. A primeira pergunta que você fez aí falando de quantas pessoas são forçadas. Cara, isso vai depender de qual é o profissional que está lidando com a pessoa. Por quê? Porque eu consigo fazer uma aula sua do seu jeito que eu não vou fazer com mais ninguém. Eu consigo buscar o que eu consigo pegar com as suas informações e bolar um jeito de você curtir a aula. E eu sempre faço isso com meus alunos. Agora, isso não significa que a pessoa vai gostar de um professor que faz uma aula muito metódica. Muito, para todo mundo eu passo a página 1, depois a página 2, depois a página 3, depois a página 4. Esse ritmo não serve para algumas pessoas. Se você vai forçado por causa dos pais para ver um ritmo que é passado para todo mundo igual, pode ser que não seja uma boa. Às vezes isso causa até trauma. Tem gente que cria mais resistência com essa forçada do que aprendizado. Olha aí, Ed. Eu não sei se ele está assistindo, o Igor, Paulinho, nosso parceiro, inclusive estava mandando o Daniel ontem. O Paulo até me mandou aqui, até perguntei se ele está assistindo, me mandou aqui no WhatsApp.
Ele fala sobre Escola Municipal de Idiomas. Ele manda alguma coisa também relacionada à Câmara do Municipal de Santo André e tal. Talvez tenha a ver com o nosso assunto, Igor. Aqui, Paulinho estava falando, acho que ele está interagindo com a gente aí. Ele fala da Escola Municipal de Idiomas. Tem um projeto. Ele que, Projeto de escola. ele que idealizou? Olha que legal. Que idealize, né? Que tome totalmente gratuito. Que legal. Olha aí, Ed. Paulinho é um grande amigo, já veio aqui, um grande irmão nosso de muitos anos, É né? interessante. Interessante, né, Ed? Contatos assim são bons. E ele é uma pessoa que a visão dele é comunitária, né? A visão de comunidade ajuda em tudo. Importantíssimo isso. E, então, eu acho que tirar essas barreiras, né? Muita gente tem vontade de aprender, mas tem medo de se expor. É muito comum isso, porque as pessoas foram expostas em alguns momentos e criaram certos traumas. Eu falo para meus alunos que eles têm que errar, tudo que precisar errar. E qualquer erro que acontecer, eu só vou corrigir, ele vai falar melhor e vai continuar. Não vai, as paredes não vão, ao redor não vão cair, vai ter uma plateia falando, nossa! Não vai ter isso. Fica tranquilo, é à vontade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Para mim? Eita. O que você acredita, por exemplo, que é difícil ou que te impede de aprender inglês hoje? A minha maior dificuldade hoje... Fica à vontade de responder o mais naturalmente possível. Dizem que quem faz o tempo é a gente, né? Eu vou me defender. Vou falar que eu não tenho tempo. Você não tem tempo de fazer. Muita gente fala isso. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho alguma coisa. São coisas. Também encaixou aí. Mas é uma das coisas mais comuns das pessoas sentirem que não conseguem aprender alguma coisa por falta de tempo. Mas isso geralmente não é uma realidade. Isso geralmente é uma impressão que você tem da sua rotina. Porque quando se o seu problema é tempo, assim que você tivesse tempo, você deveria conseguir. Entende? Então, se o problema é tempo, e você trabalha, e você tem um projeto, e você tem isso, tem aquilo, e quando você folga, você faz o quê? Quer dizer que você não vai ter folga? Não, quer dizer que você vai ter folga, mas quando você se inclina a fazer alguma coisa em relação ao seu objetivo, vamos colocar aqui como inglês, eu tô falando isso porque essa realidade é de realidade de muita gente que está ouvindo a gente, muita gente que também não está ouvindo, porque é uma coisa que efetivamente muda um pouco a perspectiva, porque assim, cara, os argumentos que a gente tem para não começar a estudar inglês, eles são convincentes. Eu não tenho tempo, eu não tenho lugar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei por onde começo, eu não sei por onde eu termino, não sei... Começa. Só começa e mantém uma disciplina. Comece e faz. Você acha o seu jeito. Você vai entender como é que você está funcionando agora e o primeiro passo te leva ao segundo, que te leva ao terceiro. Não é uma coisa de você saber tudo o que vai acontecer antes do primeiro passo. Isso é ansiedade. Não precisa saber de tantas coisas antes. Você pode apenas dar um início e fazer disso uma decisão. Dar o primeiro passo, seja o tamanho que for. Pode ser um passo pequeno, mas seja firme. Ou seja, que você vai fazer de novo esse primeiro passo, vai fazer de novo, até que você dê o segundo passo, depois você vai dar o primeiro, segundo. Já consegui entender aqui, vai dar o primeiro, segundo, terceiro. Até que daqui a pouco essas coisas começam a ficar mais possíveis, começam a fazer parte da sua rotina. Se você quer ver inglês, cara, você pode ver inglês 5 minutos depois, assim que você acorda e 5 minutos antes de você dormir. Você não precisa passar 3 horas por dia estudando, porque é isso que a gente às vezes pensa. Nossa, como é que eu vou estudar inglês se eu não tenho tempo? Mas começa com pequeno. Daí depois você vai acrescentando coisas. É que nem, por exemplo, os monges budistas, alguns lá meditam por 5 horas por dia. Que maravilha, que bonito isso, né? Cara, se você vai tentar fazer isso hoje, em 15 minutos já tá se desajeitando aqui, tá dando corpo. Você tem que começa com 2 minutos, não tem problema não. Eu tô fazendo exercício físico, eu bati uma bolinha, me senti muito mal, aí acho que no começo de fevereiro e tal. Aí me senti motivado, fiz um exame de sangue. Eu tô fazendo todo dia um pouquinho. Faz uns 2 meses já, Fábio. Assim, a minha vida tem, assim, mudado bastante mesmo, exercício físico. Cara, alguns minutinhos por dia. É justamente o que eu tô te falando, ó. Se você aplica essa disciplina com qualquer coisa, você aprende aquilo. Pode ser inglês, pode ser atividade física, pode ser uma outra coisa que você precisa aprender. Mas você tem que começar. E começar com uma decisão de seriedade. Tipo, vou fazer o negócio mesmo. Não importa o quanto você começa.
Cara, vai fazer exercício físico, sei lá, se sente meio mal, meio cansado. Anda 10 minutos por dia só, 5 minutos por dia. Numa reta, depois você começa uma subidinha, mas vai do jeito que você consegue, entendeu? E isso vai se tornar depois uma coisa possível para Como o você. corpo pede o exercício Isso. físico, eu penso que o cérebro, a mente vai também, pedir, né, a o mente conhecimento. Né? Isso também, com certeza. Ed, quero mandar um abraço para o nosso amigo Passati. Ele é um veterano, no melhor sentido possível, foi jogador de futebol. Está cumprimentando a gente, ele está pelo Opa. Facebook, tá? Boa noite a todos, parabéns pelo programa, Ed. Então, parabéns para você. E o Wagner Silva, um amigo meu também, que é do futebol, minha idade, crescemos juntos. Fábio, o Wagner, hoje eu sempre confundo Boituva com Botucatu. Fábio, o Wagner, que é o Gersinho, aprendeu o Gersinho por causa de um ex-jogador de futebol. Gersinho está no interior, acho que é Botucatu. Boa noite, meu irmão, tudo bem com vocês aí? Um forte abraço. Forte abraço, Gerson. Te amamos. Eu até comentava com a minha esposa ontem, se eu não me engano, até falei para ela, amor, confirma aí sua idade aí que você vai fazer dia 11 de outubro, tá? Ela confirmou. Eu fiz porque esses dias alguém falou, mexeu comigo, eu fiz uma conta rápida lá. Eu falei, ó, se eu, por exemplo, eu, Leandro, vou fazer 51 anos em junho, mês que vem, se Deus permitir. Caso eu tenha dormido 8 horas por dia, todo dia, de repente teve dia até que eu dormi mais, dia que eu dormi menos, mas vamos colocar 8 horas por dia, todo dia, eu dormi durante 17 anos, um terço da minha vida. Eu até falei para minha esposa, já pensou se eu dormir meia hora a menos e usar essa meia hora para estudar, cara, durante um ano, 2 anos, 3 anos, cara? Um monte de conhecimento, ela ficou admirada. Assim, Podia ser 15 quando minutos. fizeram essa conta, acho que no rádio, não entendeu? Viu? Fiquei Podia ser 15 minutos. Né? Assim, o tempo que você se dedica àquilo que ao seu objetivo, seja ali o inglês ou alguma outra coisa, Sim. Ele tem que ser um tempo que simplesmente aconteça. O importante é que aconteça. Cara, estuda todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ah, mas teve um dia que não deu certo, então no dia seguinte retoma. É isso. Não precisa ficar pensando, não estudei ontem nem hoje, então... Não, aí é derrotismo. Então, assim, vai pra frente e faz o negócio acontecer. A coisa tem que ser... Qualquer coisa que você tentou aprender durante 17 anos da sua vida, pegando o número que você tinha falado ali, você estudou 20 minutos por dia sobre isso, cara, você já aprendeu muito bem esse negócio. Qualquer assunto, em grande parte, você já aprendeu idiomas, você já aprendeu outras matérias aí com esse tempo, com certeza. Mas a questão é você fazer disso uma disciplina. Leia qualquer livro, um parágrafo por dia. Não precisa ler capítulos. Às vezes as pessoas se cansam. Eu, por exemplo, o jeito que eu funciono, eu consigo estudar... Qual é o seu método já? Isso, vamos lá. Eu consigo estudar muito mais por uma via de vídeo e áudio do que leitura. Eu tenho mais dificuldade para ler do que para ouvir ou ver. É o meu jeito. É o meu jeito. Então, a metodologia que eu uso com os meus alunos são sempre de uma forma muito personalizada. Eu não tenho um jeito que, para você eu vou passar isso aqui, página 1, depois exercício A, não. Eu tenho uma ordem do que eu sei que você tem que aprender primeiro para depois aprender outra coisa. Agora, como que eu vou fazer você aprender a primeira coisa vai depender do resultado da primeira aula. Aí eu vejo o seu resultado da primeira aula. Aí eu conheço que você tem dificuldade nisso. Dá para passar para a próxima? Não. Então vamos voltar aqui e vamos fazer mais uma prática dessa primeira aula ainda, que a gente precisa ganhar mais consistência aqui. Ganhando mais consistência, aí a gente vai para a segunda. Aí a gente volta a primeira, a segunda, contrasta as duas. Vamos ver como é que a gente faz as duas, se os dois assuntos estão bem entendidos. Vamos para a terceira depois, assim que você ganhar consistência nessas duas. Não vamos passando assim, vagamente, deixando a coisa porosa, porque tem que ser uma superfície lisa, tem que ter uma base boa. Mas é você que vai me dizer o ritmo da aula. Eu vou passar o que você consegue dar conta. Tem vezes que para você dar conta, você vai precisar de uma aula, vai ser tranquilo. Tem gente, por exemplo, que tem algum conhecimento de inglês. Se essa pessoa já viu algum conteúdo, geralmente eu passo uma revisão de uma matéria, a gente tapa ali alguns buracos, umas regrinhas e vamos embora para a próxima. Se a pessoa viu e ela sentiu assim, falou, nossa, eu preciso ver isso aqui de novo, cara, vou dar uma aula sobre aquilo. Se a pessoa nunca viu nada daquela matéria, eu vou passar uma coisa muito detalhada. Quero que a pessoa tenha clareza do conteúdo de uma forma realmente assim, bem prática. Que ela consiga entender todos os pontos que ela precisa para poder seguir as regras, porque as regras vão se dar na hora da conversa, né? Que eu vou puxar logo após
durante a mesma aula. Eu não tenho uma aula de conversação. Eu tenho uma aula que eu vou conversando até que a pessoa consegue falar a aula toda. Então, essa aluna que eu falei para você agora há pouco, ela já está começando a responder perguntas simples e começando a fazer perguntas simples também. Com ela eu devo falar uns 5, 10 minutos por aula em inglês. Semana que vem provavelmente a gente deve estar beirando de 10 a 15 minutos. Outro mês talvez de 25, 30 minutos. Até eu ver que ela tá dando conta. Aí eu vou puxando, até que ela vai aumentando o vocabulário e vai conseguindo dar conta. Mesmo porque tem uma coisa, cara, que é interessante. Falar inglês cansa. Tem alunos que eu conheço que são... Já dei aula para muita gente na vida, então assim... Tem alunos que eles conseguem manter a conversa em inglês por uns 40 minutos, bem. Depois... Aí assim, eu percebo que a pessoa tá começando a demorar para responder, aí eu já falo, então agora vamos ver um vídeo, agora vamos ver um exercício aqui, vamos ver um texto. Aí eu mudo um pouco a dinâmica. Eu sempre vou observando o que a pessoa tá me dando na aula. Às vezes ela tá muito bem no começo, depois ela cansa um pouco, isso acontece. Às vezes ela tá cansada no começo e a aula animou, ela fica mais esperta durante a aula. Depende de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa está preocupada com outras coisas, enfim. Aí a gente tem que focar para a pessoa fazer aquilo que ela gosta em inglês e mostrar para um resultado positivo daquilo que ela fez. Da hora, Então Ed. tem muita coisa legal. Eu me arrisco a dizer, Ed, eu acredito muito nisso, né? Que eu dou aula também, eu sou professor de Legal. teologia de curso livre. Aham. Era presencial, né? Sim. Já tive muito mais envolvimento, assim, todos os dias, praticamente, à noite, sábado de manhã. E hoje, uma vez por semana, era presencial. 2019, 2020, veio pandemia, e o pessoal optou por Sim. permanecer online. Online, né? E eu sempre falo para meus alunos, que todo mundo gosta de aprender. Sim. Ah, fulano não gosta de estudar, fulano é preguiçoso, fulano... Eu defendo, sempre defendi isso. Todo mundo gosta de aprender. A gente precisa descobrir, né, o que a gente gosta, Sabe uma o coisa, método. sabe uma coisa que eu entendo que as pessoas confundem isso porque você ouviu isso a vida inteira, vai ler um livro. Não é porque Sim. você não gosta de ler um livro, é porque ler um livro não é interessante, porque você é uma atividade que parece que não traz nada. Agora, se você aprende por meio de uma leitura, é mais legal. Quando a pessoa fala vai ler um livro, parece uma atividade tão chata. Sim. Parece que tá mandando fazer uma coisa de pegar um livro e ficar fazendo assim. É. Não, isso não enriquece o interesse da pessoa. Agora, cara, sei como você pode aprender uma coisa que você quer muito. Esse livro aqui você lê, começa a ler ele depois. Gosta de futebol. Com 2 páginas que você lê aqui, fala comigo pra gente conversar dessas 2 páginas. Pô, já ficou bem mais interessante. assunto que a pessoa Duas gosta, páginas, né, 2 Ed? páginas dá pra gente. Até quem não gosta de ler, consegue ler. E aí você mostra pra pessoa que dá pra fazer um trabalho naquilo que ela precisa, com uma orientação simples. Agora, o que acontece muitas vezes, as pessoas falam, vai estudar, vai ler, vai fazer alguma coisa, e parece que o assunto morre ali. Não é. O estudar, o ler alguma coisa, uma base para um futuro muito diferente. Então, se você não ressignifica o que é essa atividade e não explica para a pessoa o que vai acontecer se ela estudar, se ela ler alguma coisa, ela pensa que aquilo é simplesmente uma obediência. Ela tem que fazer porque o pai está falando, ela tem que fazer porque estão dizendo para ela. Mas não é, aquilo ali vai ter um peso gigante no futuro dela. Então, assim, você, cara, o que você, hoje, por exemplo, com seus alunos, que você já teve que estudar para você ter uma turma e você falar com as pessoas sobre os assuntos que você fala? Não é uma coisa assim que, ó, é só ler um livro. Não, é muito mais do que isso, é vivência. Então, assim, falar para as pessoas, faça apenas isso, faça apenas aquilo, é que nem, por exemplo, eu acho muito superficial quando eu vejo alguns professores que vai te passar um vocabulário, uma lista de vocabulário. Ó, vamos pegar aqui verbos. Pô, centenas de verbos aí no idioma. Ó, você tem que memorizar isso aqui. Você está falando com a pessoa que aqui não tem o menor interesse. Existem métodos para você fazer uma coisa interessante. Então, pega aqui dessa lista de 90 verbos, 100 verbos, pega 5 que você acha legal. Estuda esses 5. Faz umas frases com esses 5 aí e me manda para eu corrigir. E fica possível da pessoa fazer. Aí assim que a pessoa aprender esses 5, pega mais 3 agora. Depois pega mais 2, depois pega mais 5. E vai escalando. Igual alguém falou, um professor, uma professora, não me lembro. Você estudar um mapa. O que isso tem a ver com a minha vida, né? Agora, quando eu, por exemplo, guerra, Israel, Palestina, Hamas,
Ucrânia. Quando eu entendo um pouquinho da geopolítica, Sim. eu passo a me interessar mais pela geografia, porque a geografia não é só estudar a Terra, a geografia é estudar o clima, a relação do povo com essa terra, o seu espaço, a geopolítica, a cultura. Então, Ed, eu me arrisco a dizer que todo mundo gosta de aprender. O que a gente Todo mundo precisa gosta, é cara. descobrir é esse elo, É que nem, esse por fio exemplo, condutor. se você pensa em história e você foi obrigado a estudar a Revolução Francesa no ginásio, o assunto pode ter parecido muito chato. A Revolução Francesa foi muito importante na história, mas talvez na mesma medida de história, modo de dizer, mesma linha de história, seria interessante você buscar por que a sua rua tem o nome que tem. E é história também. É história. É nossa A história. rua que eu moro chama Jean Delmas. Jean Delmas. Foi um fotógrafo francês, ou jornalístico, que teve uma relevância na época, em alguma época em São Paulo, não vou lembrar agora da data. Fotógrafo? Fotógrafo. Por isso que você gosta, mora lá na rua e vai ver foto. Uma rua do fotógrafo. É. Mas assim, eu quero saber, Legal. por que tal coisa tem tal nome. Mas assim, o interesse meu, mas é muito mais interessante então buscar história pelo meu convívio do que eu ficar sabendo do rei da França no século tal. Me parece tão distante. Não é lá de longe para você, é de você para Isso, outros lugares. os Né? adolescentes não vão se interessar por um assunto que eles... E o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso aí? Isso mesmo. Interessante, tá... Nem interessante parece, mas tá bom então, né? Então aquilo lá ficou... Isso mesmo. Né? Ficou distante. Então assim, tocar a pessoa no interesse dela é o que faz a pessoa aprender alguma coisa. Então, isso faz uma conversa ser relevante, isso faz uma aula ficar na memória da pessoa, isso faz você transformar um pouco a vida da pessoa com redirecionamentos mais promissores para ela mesma. Sim. Porque a pessoa, a gente carrega certos bloqueios, todo mundo tem isso. A gente nem se dá conta. Nem percebe que você tem um certo bloqueio com alguma coisa. E por que isso aqui para você é difícil? É por causa disso. Não, mas e tal Alguns coisa? preconceitos. Realmente. A gente é muito cercado dessas coisas, né? Um dos cursos que eu fiz é de teologia, um deles, eu passei alguns anos da minha vida o sábado o dia todo. Era o sábado o dia todo, das 8 às 5. Deixei um monte de coisa de lado, né? Sim. E também, claro, na biblioteca, lendo, era mais... Eu não tinha computador em casa, Certo. né? Pouca gente tinha, tal, e uma luta. Quando um amigo me presenteou com netbook, aquele menor. Tinha netbook, Netbook, eu lembro, né? tinha netbook. Aí eu lembro que meu cunhado, Rogério, pai da Bibi, Igor, então que eu falo tanto, pai do Miguel, eu lembro que o Rogério configurou, sei lá, formatou, deu um trato pra mim lá, eu não lembro como se fosse hoje. Ele pegou, eu não tinha celular, ele pegou o meu, ele me deu, né? Ele devolveu pra mim e falou: Lê, você tem agora o mundo aí na sua mão. Aí eu peguei, fiquei igual criança, olhando, parecia uma panqueca ali. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, por onde eu vou começar, né? Foi algo assim maravilhoso, né? E quando eu fiz o curso de teologia, e me ajudou muito na teologia, tecnologia, uma vez eu encontrei um amigo, eu voltando para casa do curso, ele falou: Leandro, mas você passa o dia todo lendo a Bíblia? As pessoas tinham essa ideia, muita gente tem essa ideia, né? Não, lá eu estudei noções de direito, eu estudei oratória, estudei história, estudei filosofia e tal, tudo na teologia. Falei para ele: não, você já pensou passar o dia todo lendo a Bíblia? A gente parte da Bíblia, né? Por onde eu me interessei, Ed, por outras áreas do conhecimento? Através da leitura das Escrituras, que para muita gente é algo extremamente chato. Sim. Inclusive, o pastor Silas, quero mandar um abraço, hoje eu não sei, mas teve uma época que ele dava aula de inglês usando as Escrituras, né? A Bíblia, né? Então, quando você torna interessante aquilo para o aluno, para o aprendiz e tal, eu acho que ele vai deslanchar. Permita-me um aprofundamento. Claro. Por que você aprendeu tudo o que você aprendeu? Por quê? Estou falando do aprendizado em si, não do que te motivou a aprender. Aquilo que eu aprendi, que eu procuro aprender sempre, é porque eu sou apaixonado. Se você fizer a pessoa... O que acontece é isso. Olha o que você me contou. Alguém me deu um netbook, eu fiquei... Fiquei igual criança, né? Todo mundo vai esquecer o que você fez e vai esquecer o que você falou. Você nunca esquece como as pessoas fizeram você se sentir. Isso é importantíssimo para você fazer a pessoa ensinar alguma coisa. Se você faz a pessoa se emocionar com o que você fala, nossa, aquilo lá transforma a pessoa. Entendeu? Se você toca a pessoa onde ela precisa, você fala para a pessoa uma palavra que ela achava que só ela não aprendia.
Mas você fez a pessoa falar, mas ó, você tava aqui, ó, agora você já tá aqui, então você já aprendeu. Faz esse processo de novo que você vai aprender o dobro. Pra gente é óbvio, porque ó, faço todo dia, pô. Mas o nosso óbvio para algumas pessoas é uma coisa estupenda, maravilhosa. É uma coisa assim que não tem tamanho para algumas pessoas. Você fazer a pessoa se sentir, o jeito que você faz a pessoa se sentir é o que ela vai lembrar. Ela pode esquecer teu nome. Fica marcada. Vai ficar marcado. E você provavelmente consegue resgatar vários exemplos da sua memória de professores que te fizeram alguma coisa que você fala, nossa, aquele professor... Pode até ser uma coisa negativa. Às vezes o professor te deu uma bronca e você nunca esqueceu. Mas assim, o jeito que você faz a pessoa se sentir é o jeito que você fez a vida dela valer um pouquinho mais a pena. É muito importante isso, cara. Em 1981, eu comecei a estudar, né? Eu não fiz prezinho na época, podia fazer, não podia, mas quem tinha a impressão que os pais que tinham mais condição assim, que mandavam seus filhos pro prezinho, porque a mãe não tinha como levar, então, eu acabei não fazendo. Eu entrei já com 7 anos, estava no primeiro ano. A minha primeira professora, Lívia, nunca esqueço, né? Foi em 81, 43 anos atrás. Enfim, nunca esqueço dela. Então são coisas que marcam, né? E a questão, a gente fala, escreva aí uma palavra, mas tem que ter 10 caracteres, né? Caractere é marca. Sim. O caráter é marca. Caráter, isso. Então aquilo que, pegando um gancho no que o professor Ed está falando, aquilo que nós sentimos com força, aquilo forma o nosso caráter. Totalmente. Né? Deixa em nós as marcas. Ed, que papo maravilhoso. Quem gostou, aplauda aí. Maravilha. A partida, como dizia minha mãe, a partida de segunda-feira, ninguém fala mais português aqui. Todo mundo falando inglês, viu? Só yes. Eu vou treinar um pouquinho. Vocês dois são obrigados a falar. Fábio, menininho de vovó em inglês, que nós vamos fazer uma tatuagem nas costas do Ítalo. Little Grandma's son. Não, vamos lá. Little Grandma's boy. Melhor. Boy. Melhor. Boy. Então vai ser hoje, Fábio, que nós vamos deitar o menininho de vovó aqui. Primeiro, Igor, nós vamos dar umas lapadas nele primeiro, né, Igor? Maciar. E você aprendeu aí como que é? Fala aí. Só posso se bater 1.000 inscritos. Menininho de vovó em inglês. Vamos vamos batalhar. Little Grandma's boy. Da hora. Bater 1.000 inscritos. De papo bom é assim, a hora voa, né? A hora né, cara? voa muito rápido. É o seguinte. Você tem todo mundo do mundo aí, 8 bilhões de pessoas ali. O mundo está em guerra, né, em muitos lugares, enchente no sul. Tem muita coisa acontecendo no mundo. O desafio é você falar tudo que está no seu coração para todo mundo, faz de conta que você tem um megafone na mão, em 45 segundos. Vamos lá. Podemos? Agora. Estudar é uma ferramenta para a construção de alguma coisa, não é o que você vai parar. Não se para no passo de estudar, você vai fazer do estudo degraus para você aproveitar as oportunidades que vão vir. Então, se dedica porque vale a pena. Quando você começa a ver o resultado do estudo, você se liberta. Se liberta porque você não aceita mais a vida que você levava sem os estudos necessários. A partir desse momento, tudo fica mais interessante. É isso aí. Ed, muito obrigado. Obrigado, agradeço Fábio, aí, Tânia, pela força, tá? A gente está toda segunda-feira aqui nas instalações do Projeto Shalom, nosso presidente Davi Teixeira. Shalom desde 1994, mudando vidas. Muito obrigado pela oportunidade, sou muito grato. Obrigado, Igor. Obrigado, Ítalo. Ed, mais uma vez. Você é fera. E você nos motivou muito, né? E tem um inglês, que é uma possibilidade maravilhosa. Mas eu penso que foi muito mais do que isso, as suas dicas, né? Se a gente começar aí... Eu estou aí há 2 meses fazendo exercício físico. O dia que eu não faço, se acontece alguma coisa e passa aquele horário, eu me sinto mal, o corpo pede, né? E no outro dia eu volto a fazer. Então eu penso que a gente... O começo talvez pode ser mais difícil em tudo na vida, mas se a gente fizer 15 minutos por dia daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Construir. Eu, por exemplo, um amigo meu me incentivou, eu tenho alguma coisa já escrevinhada, né? Em português já escrita. Meu amigo falou para mim esse final de semana, o Murilo, me incentiva muito. Leandro, já tá passando muito tempo, cara, lança um livro, meu. Então, eu já acordei pensando nisso. Meu objetivo é lançar um livro. E nossa, eu me sinto aqui desafiado, tá bom? Organiza, cara. Já vou começar a organizar a partir de amanhã. É isso aí. Esses rabiscos que eu tenho aí, um documento aí. E vou tentar fazer alguma coisa porque você nos motivou, tá bom, Legal, Ed? cara, Ed, a gente quer achar você na internet, a gente quer saber mais dos seus cursos, a gente quer estudar com você. Como é que a gente faz?
A Instagram, Aprenda Inglês com Ed. Aprenda inglês com Ed. Isso, tudo O que junto. você me enviou. Então. É isso beleza aí. Beleza aí. Na hora. Coloca aí. Você é fera, viu? Parabéns aí. Agradeço. Tamo juntão. Eu penso que todos nós somos inteligentes, tá bom? Deus nos deu essa capacidade de aprender, tá? Cada um a seu modo, cada um na sua velocidade. Mas a mente humana é uma riqueza maravilhosa. Então não deixe alguém roubar esse dom que Deus nos deu aí, falando que a gente não vai conseguir, que você é burro, você é aquilo. Quer me matar é quando eu ouço alguém falando isso com criança, com quem quer que seja. Todos nós somos capazes, né? O que a gente precisa é descobrir o método, a melhor forma, né, Edna? Assim, professor? Exatamente, cara. Então vamos que vamos estudar, gente. Filosofando. Tamo junto, hein? My name is Leandro Fernandes. Tamo junto. Eu tava escondendo o ouro, Pega o diploma, por favor. Deixou pro final. Tamo junto. Thank you very much. Valeu, Ed. Espero que tenha gostado, Ed. Claro, Eu cara. amei te conhecer.